Histórias assombradas. Meus encontros num cemitério. Eita! Tá, vamos lá. Agora, mas espera aí. Ela não fala que os nomes estão trocados. Ela fala que pode citar os nomes sem preocupação, mas precisamos que troquem os nomes e avisem, tá? Mesmo que a pessoa autorize, eu não vou falar o nome. Tá, mas então, como ela não falou que tá trocado, ela só falou que pode citar sem preocupação, né? Vamos trocar. Olá, Ana, meu nome é Fulana. Conheci o canal Assombrado por intermédio de um querido amigo que um dia já mandou um relato para você e que é grande fã do seu canal. Uma vez por semana, ele dormia na minha casa para assistirmos os seus relatos antes de dormir. E desde então, continuo assistindo seus relatos. E isso já tem muitos anos. Olha só que legal. Agora é a minha vez de te contar um caos sobrenatural que aconteceu comigo. Meus encontros nesse cemitério aconteceram no ano de 2004, na cidade de Marília, no interior de São Paulo. Cidade a qual eu estava passando um final de semana na casa de uma amiga da faculdade. Passeando com ela e a amiga dela, que conheci naquele dia, andando a esmo e tal, resolvemos entrar no cemitério, no qual alguns de seus parentes estavam sepultados. Ao passar pelo portão do cemitério, já entrei num estado de letargia, coisa que sempre me acontece em lugares assim. Andando por uma das ruas do cemitério, nos encaminhando para o túmulo da avó da minha amiga, vou chamar a amiga dela aqui, eu não sei se está trocado ou não, mas vou dar o nome aqui para a amiga de Beltrana. Nos encaminhando para o túmulo da avó da minha amiga Beltrana, notei um túmulo de um rapaz bem jovem e comentei com elas que a morte dele foi um infeliz encontro com a Dona Morte, pois ainda não era sua hora. Ela me olhou e disse que de fato o rapaz tinha sido vítima de uma bala perdida, mas isso não as assustou, pois eu poderia ter visto a notícia no jornal, né? Uma vez que foi amplamente noticiado. Mas não, eu não havia visto porque eu moro em outra cidade e não havia tomado ciência do ocorrido. Ok, continuamos andando e eu olhando cada túmulo, os nomes, as datas e suas fotos. Elas estavam comentando sobre suas avós já desencarnadas, mas eu em nada prestava atenção. Ao passar pelo túmulo de uma senhora, olhei fixamente para sua foto e disse, em voz alta, que o motivo da morte foi aquela doença ruim no ovário. A Beltrana, já incomodada com a minha atitude desinteressada em sua conversa, vendo que eu estava mais atenta aos túmulos, me perguntou se eu havia conhecido aquela mulher. E eu disse que não. Ela então me disse que aquela senhora ali, sepultada, era a mãe de uma amiga de escola e que sim, havia morrido por conta dessa doença. Nesse momento a situação já estava estranha até para mim. Chegamos, enfim, ao túmulo da avó da Beltrana. Ai, gente, acho que um pernilongo picou meu braço aqui. Chegamos, enfim, ao túmulo da avó da Beltrana. Ali ela se emocionou ao falar de sua avózinha e tal. E eu olhei para o túmulo e, como se tivesse uma visão além das paredes, eu vi a gaveta onde se coloca o caixão. Eu vi a gaveta, né? Onde se coloca o caixão como se estivesse vazia. Aí eu disse para Beltrana que ela não deveria se entristecer, pois a avó dela já não estava mais ali, estando já em outro plano. Contudo, notei que 3 jazigos adiante havia um homem me olhando de dentro de sua capelinha. Era o túmulo de um antigo morador daquela cidade, conhecido pelos crimes que cometeu em vida. Sim, ele estava ali. Eu nada disse às meninas e fiquei me perguntando se estava pirando na batatinha. Encaminhando-nos para outra ala do cemitério, agora para ir ao túmulo da avó da amiga da Beltrana, ouvi uma voz me dizendo assim: diz para minha neta que eu adorava os desenhos que ela fazia para mim.
Ao chegar no túmulo da avó da amiga da Beltrana, perguntei a ela, né, amiga da Beltrana, se ela desenhava para sua avó quando ela ainda estava viva. Ela então me disse que não, que talvez deve ter dado 1 ou 2 desenhos para a avó. Então eu refiz a pergunta agora para Beltrana. E ela me contou que todo dia que ia para a casa de sua avó, levava um desenho feito na escola. E a avó colava esses desenhos na parede do quarto, que ficava uma bagunça com todos aqueles papéis pelas paredes. Disse que era até engraçado a avó não ter mais lugar para colocar tanto desenho. Contando isso e rindo, a Beltrana se deu conta de como eu poderia saber disso, né? Então contei a ela que eu ouvi uma doce voz de mulher me pedindo para dar o recado. A Beltrana começou a chorar e eu fiquei desconcertada. Saí um pouco de perto e me coloquei a andar novamente pelas ruas. Agora pela parte nova do cemitério, que não tinha mais túmulos e sim aquelas plaquinhas no chão. E ouvi uma voz de um homem jovem me dizendo: "Vem até aqui, por favor." Fui andando até parar, instintivamente, à frente de uma plaquinha. Li o nome, mas não dava para ver a foto porque estava cheio de terra seca por cima, pois o clima naquela época estava seco, sem chuvas e com muito vento. Passei o dedo e limpei a terrinha acumulada que tampava a foto. Ao ver o rosto do rapaz, eu ouvi um "obrigado" e respondi: "De nada." E voltei para perto das meninas que agora estavam sentadas num banquinho que circulava uma linda árvore frondosa nos fundos do cemitério. Nessa parte estavam sendo feitas reformas para abrir mais vagas de jazigos. Havia também algumas caçambas de entulhos e junto a essas havia restos de 2 caixões. E eu fiquei muito tentada a ir vê-los mais de perto. Chamei as meninas para irem comigo, mas elas se recusaram e me chamaram de maluca, num riso meio nervoso. Eu não sei se naquela circunstância elas estavam com medo do local. Não sei se elas estavam com medo do local em si ou de mim. Bom, já que elas não queriam ir, iria eu horas. Levantei do banco e pus-me a caminhar em direção a esses entulhos. De repente, eu vi 2 pessoas na frente daqueles caixões na caçamba. Era uma moça jovem, de longos cabelos negros e um vestido longo, branco, que mais parecia uma camisola antiga do século XIX. E um senhor de terno cinza, calvo e de meia idade. Era como se eles me dissessem para não ir. Então voltei para o banco e sugeri irmos embora daquele cemitério, antes que eu tivesse mais algum encontro fortuito com os moradores daquele local. Pois é, Ana, e olha que essa não foi a única vez que tive esse tipo de experiência nesse tipo de lugar. Em breve conto para você e para os assombrados o meu encontro com um espírito teimoso que ficou zoando a nossa câmera fotográfica num cemitério. Mas esse fica para depois. Um grande beijo a você e a todos que nos ouviram neste relato. Eu sou professora e já usei alguns dos seus vídeos para mostrar aos meus alunos como é ler de fato e como saber ler valoriza uma história. Ai, que chique! Obrigada por me dar o prazer de sua leitura ou de suas leituras. Obrigada aos que contribuem mandando seus relatos e por fazer parte não só do meu lazer, como também do meu trabalho. Gratidão. Muito obrigada, eu que agradeço, nós que agradecemos, muito obrigada por compartilhar essa história conosco. Cadê? Aqui. Muito obrigada por compartilhar essa história conosco, muito obrigada aí por me usar de exemplo de boa leitura, me sinto importante agora. E olha só que legal, né? Então, assim, andar no cemitério, essas coisas que a gente, né, gosta assim, não sei vocês, mas eu sei que é um negócio meio esquisito, né? Um gosto meio de besouro, né? Que fala, gosto de besouro, meio peculiar, digamos assim, mas eu não sei, eu gosto. Não é que eu gosto
Eu já tentei explicar aqui pra vocês, né? Quem gosta sabe do que eu tô falando, não é aquele gosto, ai meu Deus, eu quero sentar em cima dos túmulos porque eu sou dark. Não, não é isso. Eu não sei, é andar, ver, pensar e nas pessoas que um dia estiveram aqui e não estão mais, ou estão em espírito, e ver as datas, eu sei lá o que que é, mas eu não tenho nada assim de. Nunca escutei nada, nunca tive uma experiência como essas experiências que ela tem. Claro que ela deve ter aí uma mediunidade para isso, né? Ela viu pessoas lá, ela escutou recados. Agora imagina, né, como que deve ser para ela andar por aí, principalmente nesses lugares. Agora eu fiquei curiosa se ela teve isso essa vez no cemitério, como foram outras vezes, né, que isso já deve ter acontecido. E se já aconteceu nos cemitérios, já aconteceu também em hospitais? Já aconteceu também em outros locais, hã, sei lá, que pode ter manifestações mais frequentes ou não? Como que foi? Estamos aguardando mais relatos, tá? Pode enviar mais relatos aí pra gente. E com você? Já aconteceu algo desse tipo com você? Você já foi num cemitério e teve uma experiência sobrenatural? Viu, ouviu alguma coisa? Conta o seu relato pra gente que a gente quer saber, não é, assombrados? Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.